Muito prezados e queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos na casa do Senhor para estudarmos a lição de número 4, lição dos jovens, aquela que fala sobre o livro de Josué, tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Aprove o Senhor nesta manhã que nos dá a oportunidade de estudarmos a lição de número 4, Vencendo os Obstáculos. Esse é o título da nossa lição no dia de hoje. Hoje, dia 26 de abril de 2020, teremos esta rica oportunidade de falarmos sobre vencer obstáculos. E este é um tema muito importante, já que a nossa vida é uma vida que nós precedemos os obstáculos, né? Muitos obstáculos são colocados na nossa vida, são colocados à nossa frente para que nós os possamos vencer. Sendo assim, hoje nós vamos ter a experiência de ver como Josué venceu os obstáculos da sua vida, do povo de Israel, e aí nós podemos extrair inúmeras lições para que nós também possamos vencer os obstáculos as quais são colocados a nós em todo o tempo da nossa vida. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez a sua inscrição, de ativar os sinos das notificações e se inscrever também, nos acompanhando, aliás, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no canal do YouTube ADI Setor São Luís. Não se esqueça, compartilhe este vídeo, compartilhe com aquele colega que não serve a Jesus, compartilhe com aquele amigo que se afastou da casa do Senhor, pois a palavra do Senhor, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela vai até onde nós não podemos ir. Portanto, compartilhe esta aula com quem você conhece, com algum amigo, com algum irmão, alguém que precisa também ouvir a palavra do Senhor. Sendo assim, vamos à nossa lição no dia de hoje. Como eu disse, lição de número 4, do dia 26 de abril de 2020, cujo título é Vencendo os Obstáculos. O texto do dia nos diz o seguinte: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. Josué 4:24. A síntese diz assim: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. E o nosso texto bíblico está no capítulo 3 de Josué, os versículos 5 e 6 e os versículos 14 ao 17. Façamos esta leitura. Diz assim o versículo 3: E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, portanto, por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado,
faltaram de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém. Diante deste texto, façamos uma oração em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, nós queremos ser gratos a Ti, meu Pai, por mais um dia a qual o Senhor concede vitória de estarmos na Sua casa para podermos estudar a Tua Palavra. Queremos rogar, Senhor, o Teu favor, queremos rogar, Senhor, as Tuas bênçãos, queremos rogar a capacidade e a unção do Espírito Santo para que possa, em nome de Jesus, ser conosco na exposição deste conteúdo e para que os Teus filhos nas suas casas possam apreender todo este conteúdo que tem, Senhor, para nos edificar nesta manhã. Abençoa, Senhor, este estudo e que a Tua mão de poder seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que na descrição deste vídeo você pode acessar alguns slides que nós formulamos para um melhor entendimento de cada um dos alunos. Assim, junto com a sua Bíblia, a sua lição e o suporte dos slides, eu creio que você será mais abençoado e este ensino ficará ainda mais substancial. Também eu quero dizer que nós não temos o costume de ler todos os tópicos das lições como os irmãos têm acompanhado, porque eu já assumo de antemão que os irmãos já leram a lição antes da aula. Se não fazem, devem fazê-lo a partir de hoje. Antes da aula, já ler as lições para que nós possamos já filtrar todas as informações que a lição passa e no dia da aula também ajuntar mais informação conforme a gente vai expondo este conteúdo. Então, nós já assumimos que você já leu a lição, por isso nós não perdemos tempo, entre aspas, lendo aqui a lição novamente. Muito bem, vamos à introdução. Neste dia, o dia 10 do mês de Abib, é exatamente o evento da Páscoa. O povo estava se preparando, o povo estava ali diante da terra prometida, só que a Bíblia diz que eles estavam aquém do Jordão. Além é do outro lado, aquém é do lado de cá, antes do rio Jordão. Havia uma terra e um rio que separava a terra prometida do povo hebreu, ainda povo hebreu. E ali os espias haviam voltado, voltado da terra, haviam voltado com boas notícias, com notícias encorajadoras, e agora o povo estava necessitado de herdar a terra. E agora dependeria de uma ação mais concreta em direção à terra, para chegar em Jericó e ali conquistar aquela terra. Mas, antes disso, o Senhor Deus havia providenciado já um milagre maravilhoso da sua parte para operar no meio do seu povo. Um milagre que ele confirmou na abertura daquele rio. E o ponto 1, o tópico 1 diz assim: atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo. Por que esse dia era marcante? Porque lembra que o povo está agora vindo de uma jornada no deserto de 40 anos. Imagina aquele menino que quando saiu do Egito tinha apenas 10 anos de idade. Agora já era um homem, provavelmente já tinha constituído uma família, tinha 50 anos de idade. Mas é claro que aquele menino que saiu do Egito com 10 anos de idade lembrou que naquele dia o Senhor havia feito um grande milagre. No dia em que o povo saiu do Egito, Deus havia enviado a praga, a última praga dentre as 10 pragas, que foi a praga dos primogênitos. E aquela praga, ela também era um indicativo de que o povo iria sair do Egito naquela noite. E ali o cordeiro foi tomado, foi sacrificado, e o sangue do cordeiro foi passado nas vergas da porta, para que quando o anjo destruidor passasse,
passasse direto por onde tivesse o sangue. Este também foi um evento que Deus mandou o povo guardar durante toda a sua história. Este evento tem por nome Páscoa. A Páscoa é justamente a comemoração da saída do Egito. E era justamente nesta época da Páscoa que Deus estava levando o povo para adentrar a terra prometida. O Senhor colocou o povo diante da terra na mesma época, no mesmo período, exatamente 40 anos depois da saída do Egito, e no evento da Páscoa era que o povo receberia a bênção de herdar a terra prometida. Veja que isso também aponta para séculos depois, quando o Senhor Jesus, sendo morto, ressuscitou no mesmo evento, ressuscitou no dia de Páscoa, ressuscitou no domingo, e ali se cumpriu esta grande profecia da Bíblia Sagrada no evento da Páscoa. Por isso, aquele dia era um dia marcante para todo o povo hebreu, não só porque o povo herdaria a terra, mas também porque o povo havia saído do Egito e eles estavam comemorando aquela grande bênção. E ali, na ponta do povo, os sacerdotes tomaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança sempre foi e sempre será na Bíblia um símbolo da presença de Deus. Onde estava a Arca, ali estava a presença de Deus. Por isso que anos depois, se os irmãos lerem lá nos dias, lerem Samuel, nos dias de Saul, quando os filisteus levam a Arca, acontece até que Samuel ele pega e cai da cadeira onde ele estava sentado, e uma mulher que estava dando à luz colocou o nome do seu filho de Icabod, ou Icabode, depende da tradução, que é foi-se a glória de Israel, porque a arca tinha sido levada do meio de Israel para o meio dos filisteus, e somente na época de Davi foi que a arca retornou. Por que isso era tão importante? Porque a arca simbolizava a presença magnífica de Deus no meio do povo. Enquanto a arca estivesse à frente do povo, eles saberiam que o Senhor deveria os guiar para obter vitória. Geralmente, quando o povo de Israel estava no meio do deserto, a Arca da Aliança ficava ao centro do povo e ao redor as 12 tribos de Israel. Não seria mais assim. A arca agora estaria na frente do povo e todo o povo haveria de ficar atrás da arca. E isso por quê? Porque depois de Josué, nunca mais houve um líder em Israel. Nós tivemos juízes, nós tivemos algumas pessoas que lideraram localmente, mas um líder que guiasse o povo unanimemente, unicamente, nós não tivemos mais depois de Josué. E este evento de colocar a arca na frente do povo, Deus estava mostrando para aquele povo que eles deveriam ser guiados unicamente pelo Senhor e não mais por intermediários nenhum. Lógico que, conhecendo a história bíblica, nós sabemos que isso não aconteceu e que o povo sofreu muito até que foi reunido todas as 12 tribos somente no período de Davi novamente. Mas nós sabemos que Deus é um Deus que guia o seu povo, e Deus guia um povo único. Deus guia um povo unido. Deus guia um povo só, um povo que é servo do Senhor. É somente este povo que o Senhor guia. E também nós podemos dizer que a providência mais importante para a conquista da terra prometida foi justamente a diferença que o Senhor fez aqui neste evento. Nós podemos dizer que parecia que
não havia mais nada que pudesse interromper o agir de Deus naquela hora, naquele evento, na Páscoa, para que as pessoas herdassem a terra prometida. Mas Deus tinha uma parte a cumprir e o povo tinha outra parte a cumprir. Qual que era a parte de Deus? Ora, a parte de Deus era levar o povo para dentro da terra, e isso estava acontecendo. Mas Josué chama o povo para uma santificação. Josué chama o povo para uma separação. Se você abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 3, que é justamente o texto da nossa leitura em classe, do nosso texto bíblico, lido na lição, capítulo 3 de Josué, e versículo 5, diz assim: Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A primeiro momento, meus irmãos, parece que não há nenhuma relação entre herdar a terra e se santificar, ou se preparar para a batalha e se santificar. Mas se nós adentrarmos com mais cuidado nas Escrituras, nós vamos ver que tem tudo a ver. Nós vamos ver que é necessário aquele que anda com o Senhor se santificar. Aquele que anda com o Senhor estar separado do pecado. Aquele que anda com o Senhor está livre das amarras do pecado. Isso por quê? Porque o Senhor exige que cada um que ande com Ele seja santificado. Não somente hoje, mas naquela época também, em que o povo estava se preparando para entrar na terra. Era imprescindível a santificação. Todo aquele que se propõe ser guiado pelo Senhor deve se tornar santo, porque Ele, o nosso Deus, é santo. Essa é uma das maiores características ou um dos maiores atributos da pessoa do Senhor, a sua santidade. A sua santidade, ela é inegociável, a sua santidade, ela é incomparável, e a sua santidade, ela não tem fim. Portanto, assim como Deus é santo, nós, povo do Senhor, também devemos nos santificar. Lógico, para obter vitória, o Senhor estava preparando todas as coisas, mas o povo deveria também responder com a santificação do Senhor. Que assim sejamos nós no dia de hoje, meus irmãos, que nós possamos responder o nosso Senhor com a devida santificação, deixando todas as coisas que nos embaraçam, deixando todo o mar, todo o charco de lodo que que ameaça a nossa santificação e que ameaça a nossa vida com Deus. A santificação é inerente ao povo de Deus. Glórias a Deus. Vamos ao tópico de número 2, cujo tema é as dificuldades no caminho da bênção. Lógico, quando nós falamos de receber a bênção, sempre há dificuldades, né? Sempre há empecilhos para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor. E o ponto 1 diz assim: a prova o Jordão transbordava. Antes de chegar a Jericó, como nós falamos, né, o povo estava de frente para um novo obstáculo. Esse obstáculo era atravessar o Rio Jordão. É lógico que o Rio Jordão, ao contrário do que falam alguns críticos, não era um riozinho, não era somente um riozinho pequeno, estreito, raso. Não, o Rio Jordão era um rio profundo, era um rio largo, e era também um rio que estava nas suas épocas mais cheias. Olha o que Deus faz: Ele leva o povo diante do rio na pior época das cheias deste rio. Tanto que a Bíblia diz que os rios, as ribanceiras,
transbordavam a sua água, porque tamanha eram as águas que desciam do Rio Jordão. Provavelmente, naquela época, tinha chovido muito, né? Por isso que os rios deviam estar numa alta bastante grande. E ali o Senhor levou o povo de Israel até a beira daquele rio e fez o povo passar ali a pés enxutos. É interessante nós pensarmos, meus irmãos, que Deus, Ele é um Deus que prepara todas as coisas, e nós confiamos e sabemos que Deus prepara, mas muitas vezes o próprio Deus, Ele cria as maiores dificuldades para que depois Ele mesmo possa preparar o escape. Foi isso que aconteceu com este povo aqui neste meio. E eu sei que nós, falando isso e pensando, rememorando tudo aquilo que nós já passamos de experiência com Deus, nós sabemos que em muitos momentos que nós vivemos, parecia que nós não teríamos saída de alguma situação que nós vivemos. Ali era o Senhor trabalhando, para que depois, quando viesse o escape da sua parte, nós pudéssemos lembrar que foi o Senhor que fez tudo isso, para que o seu nome fosse glorificado através da nossa vida. Isso que aconteceu com o povo hebreu. Naquela época, o Senhor criou dificuldades para livrar o povo e para que Ele mesmo pudesse ser glorificado através dos seus atos miraculosos. O Senhor faz isso através de nós, pelo seu grande poder. O subtópico 2 diz assim: a bênção, tempo da ceifa. Veja como Deus é maravilhoso. Não só para levar o povo naquela época da Páscoa, não só levar o povo na época que estava se completando 40 anos que o povo havia saído do Egito, mas Deus também levou o povo ali diante de Jericó, bem na época em que os frutos da terra que manava leite e mel estavam maduros. E isso porque, entrando na terra, o povo não teria nada, mas sim, entrando na terra naquela época específica, o Senhor já preparou todos os mantimentos, o Senhor já preparou todo o livramento, o Senhor já preparou um banquete para que aquele povo pudesse se alimentar. Lembra que nós falamos em algumas aulas atrás que não mais caía o maná no deserto, que não mais havia maná para aquele povo se fartar, mas sim o povo tinha que se prover de comida para que quando entrasse na terra, eles mesmos pudessem cegar os seus frutos e desfrutar de todas as bênçãos que Deus havia dado. Isso aconteceu aqui neste evento, quando o Senhor preparou a entrada do povo hebreu na terra, bem na época em que os frutos daquela terra estavam maduros, prontos para serem colhidos. Veja como o Senhor trabalha nos detalhes mais precisos e mais escondidos que nós podemos ver. E o subtópico de número 3 diz assim: o milagre da travessia do Jordão. Lembra que os sacerdotes levavam a Arca da Aliança. A arca estava à frente do povo, a arca estava adiante do povo. E ao chegar à margem do Jordão, quando as águas tocaram os pés dos sacerdotes, ali a água começou a se abrir, a exemplo do que havia acontecido no Mar Vermelho 40 anos atrás. As águas começaram a se abrir, e ali ficaram 2 paredes de água. E os sacerdotes começaram a entrar com a Arca da Aliança no meio do rio, a pés secos, a pés enxutos. O povo assim pôde passar por toda a extensão do rio
até que do outro lado o povo se viu passado pelo mar, ou melhor, passado por aquele rio e a pés enxutos. Quando os sacerdotes avançaram primeiramente dentro do rio, eles pararam entre uma margem e outra, no meio do rio, e depois veio o povo e passou pelo rio, e depois os sacerdotes, ao sair da água, o rio seguiu a sua correnteza normalmente. Veja como Deus é um Deus que opera milagres incomparáveis. Veja como o Senhor mostrou e deixou a sua marca registrada também ali naquele rio Jordão. É importante nós dizermos, meus irmãos, que o povo não se vê aqui menção de temor, menção de desistência, de fraqueza espiritual, não. Mas Josué, já antecipando tudo o que iria acontecer, mandou o povo se santificar, mandou o povo se preparar, porque sabia que no dia seguinte Deus faria maravilhas, Deus operaria grandemente. Veja que este evento em que o povo de Israel passa pelo meio do Jordão é um obstáculo que mais fazia aquele povo temer naquele momento, atravessar aquele rio, que era um rio bastante caudaloso, bastante volumoso, mas o Senhor operou ali com grande propriedade e grande milagre. Nosso Deus é um Deus que trabalha desta maneira. Nosso Deus é um Deus que opera aonde nós não imaginamos que Ele fosse operar. Por isso, nós devemos dar glória e honra ao seu santo nome, porque nós sabemos que esse Deus testemunha a sua glória através de nós. Prezados irmãos, por último, vamos ao tópico de número 3, cujo tema é um evento para não esquecer. É interessante nós pensarmos neste tópico, meus irmãos, porque eu tenho uma pergunta muito importante. Será que você tem lembrado de todas as bênçãos que o Senhor tem lhe dado? Será que você tem agradecido ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem proporcionado na sua vida? Vamos ver o que Josué fez para agradecer a Deus por todas as coisas que o Senhor havia realizado até aquele momento. O ponto 1 diz assim: o memorial de Deus. Ao passar pelo meio do Jordão, não sei se os irmãos sabem, mas todo rio que tem correnteza, a terra que fica no fundo do rio, ela é elevada junto com a correnteza. O que fica no fundo do rio são pedras, algumas maiores, outras menores. Mas um rio, no seu fim, nunca tem areia ou terra, mas sim tem pedras. E ao passar pelo meio do Jordão, o povo se deparou com várias pedras, algumas maiores, outras menores, e Deus pede que Josué separe 12 homens, um de cada tribo, e tome dali 12 pedras do meio do Jordão, ali onde Deus havia aberto o Jordão para o povo passar. Josué pede que o povo, ou melhor, esses 12 homens tirem 12 pedras relativamente grandes, um para cada tribo. E eles tomaram essas pedras e quando atravessaram o Jordão, tirando as pedras do meio do Jordão, quando eles chegaram a uma cidade chamada Gilgal, Deus manda que Josué faça ali um monumento com aquelas pedras retiradas do meio do Jordão. E ali o Senhor estabelece uma condição para aquelas pedras. Ele diz o propósito para aquele evento. E o propósito era que quando as pessoas olhassem, quando as futuras gerações olhassem aquelas pedras, ou quando outros povos
olhassem aquelas pedras, Deus pudesse ser reconhecido ali e as pessoas pudessem saber que o Senhor, que fez ali um grande milagre, era o Senhor daquele povo. E nós vemos isso no capítulo 4, o último versículo, do capítulo 4 de Josué, que é exatamente o versículo do texto do dia, que diz assim: para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão do Senhor, a fim de que temam ao Senhor vosso Deus para sempre, para que todos os povos saibam que a mão do Senhor é forte. Isso foi um memorial, algo que Deus mandou, algo que Deus instruiu Josué a fazer, para que as futuras gerações pudessem saber quão poderoso é o nosso Deus. E isso, meus irmãos, nos leva a pensar sobre a nossa vida, sobre as bênçãos que nós temos recebido da parte de Deus. Será que nós temos levantado as nossas bênçãos e testemunhado para todos que nós temos recebido estas ricas bênçãos do Senhor? Será que nós temos testemunhado que o Senhor cumpriu a sua palavra e aquele voto que nós fizemos a Ele foi cumprido? Será que nós testemunhamos as bênçãos do Senhor? Será que nós fazemos cultos de ação de graça por todas as coisas que o Senhor tem nos feito? É raro nós vermos isso nos dias de hoje. Parece que a gratidão pelas coisas que o Senhor tem feito estão sendo esquecidas, meus irmãos. Lembro de uma irmã, hoje ela foi membro da nossa igreja no Jardim São Luís, hoje, pela bondade de Deus, ela está num outro lugar, mas todo ano ela fazia um culto de ação de graças para louvar a Deus por todas as coisas que Ele fez no ano anterior. E eu acho isso fantástico. Sempre que eu tinha a oportunidade, eu estava na casa da nossa irmã Elita para louvar a Deus juntamente com ela e agradecer pelas bênçãos que o Senhor tinha feito na vida dos seus parentes ou nas nossas vidas como um todo. Então, o Senhor nos manda não esquecer das bênçãos que nós temos recebido. O ponto 2 diz assim: o memorial de Josué. Agora a coisa era pessoal, não era só um memorial da parte de Deus, mas Josué também estabeleceu um memorial dele próprio, mas não para ele, para o próprio Deus. Josué também decidiu tomar 12 pedras ali do meio do rio e no meio do rio mesmo montar um monumento em gratidão ao nosso Deus. Por que Josué fez isso? Josué fez isso para que quando a maré do rio, digamos assim, quando o nível do rio estivesse mais baixo, todas as pessoas pudessem ver aquele monumento ali erigido no meio do rio e as pessoas perguntariam o que é aquilo no meio do rio, e aquela pedra serviria de testemunho para dizer que ali o Senhor operou um grande milagre na vida do povo. Isso é interessante porque nos remete a pensar também no ponto anterior. Será que nós temos feito as mesmas coisas com as bênçãos que temos recebido do nosso Deus? Será que nós temos levantado as bênçãos a Deus e agradecido pela sua grande e poderosa salvação? Isso é um ponto de nós refletirmos e pensarmos. Será que a nossa gratidão está em dia com o Senhor? E por fim, o ponto de número 3 diz assim: o propósito dos memoriais. Os monumentos geralmente são erguidos na Bíblia, Alguns irmãos, algumas pessoas já ergueram os monumentos muitas vezes, Então nós vemos monumentos lá no Antigo Testamento
com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ali tinha um costume muito grande de se erguer monumentos para que ali eles pudessem reconhecer que Deus havia feito alguma coisa. A arqueologia também tem encontrado muitos monumentos de Israel, na região de Israel, afirmando que todas as vezes que eles recebiam alguma bênção, algum milagre da parte de Deus, eles erigiam algum monumento para que ficasse de recordação em todas as épocas, E nós temos isso até hoje, que maravilha. Mas Josué fez lembrar as futuras gerações dos milagres, que o Senhor realizou, e isso traria glória ao nome do Senhor. Isso traria louvor ao nome do Senhor. Em todas as épocas, nós temos visto que a mão de Deus tem agido. Não somente na época de Josué, mas nos dias de hoje nós também vemos que a mão de Deus tem operado, tem agido. Em outras palavras, Deus coloca a sua mão na história. E quando Ele coloca a sua mão na história, nós vemos que a sua impressão digital, aquilo que só uma pessoa tem dentre todos os habitantes da Terra, nós vemos que a impressão digital de Deus fica na história. Quando Ele coloca as suas mãos, a sua impressão digital aparece ali. E nós temos visto isso constantemente. Vou dar 2 exemplos para os irmãos meditarem. Por exemplo, o povo de Israel. O povo de Israel nasceu aqui, justamente quando este povo conquistou a terra, nascia uma nação chamada Israel. Essa nação atravessou milênios, não só séculos, mas milênios. Ela atravessou milênios, se desfez, se dispersou pelo globo da terra, por todos os países da terra. E quando foi no mês de maio de 1948, com o voto de um brasileiro, essa nação voltou a existir a partir de uma resolução da ONU. Isso no pós-Segunda Guerra. Veja como Deus preservou este povo durante anos, séculos e milênios. Isso é a mão de Deus na história. Um segundo exemplo que eu poderia dar é falar sobre a igreja. Como é que a igreja, tendo nascido em Cristo Jesus, atravessou séculos, atravessou apostasias, atravessou heresias, mas até hoje a igreja do Senhor permanece. Como isso acontece? É porque a mão do nosso Deus está sobre nós. É porque Deus trabalha na história e Ele governa todas as coisas a fim de proteger o seu povo. Então, meus irmãos, nós sabemos que a mão de Deus está na nossa vida, a mão de Deus está na história, a mão de Deus governa todas as coisas e nos leva a lugares a qual nós não imaginamos. O que cabe a nós é nós compreendermos que o Senhor Deus, Ele é um Deus que deve ser glorificado em todo instante. Então, meus irmãos, concluindo esta aula, nós sabemos que é através da capacitação que o Senhor dá é que nós conseguimos obter a vitória sobre todos os obstáculos da vida. E para obtermos esta vitória é necessária a santificação. Também devemos lembrar que isso não depende somente de Deus, depende de nós sermos melhores, de nós sermos santos, de nós nos dispor, melhor dizendo, a fazer a sua vontade. E também devemos saber que quando nós conseguimos obter a vitória, nós devemos lembrar de erigir altares, de erigir coisas que vão nos fazer lembrar daqueles momentos que nós passamos e lembrar que o Senhor nos deu a vitória. Para nós finalizarmos, leamos o Salmo
de número 103, veja o que este salmo tem a nos dizer no seu versículo de número 2. Salmo 103, verso 2 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Foi por isso que Josué erigiu aquele monumento no meio do rio. Foi por isso que Deus mandou que Josué fizesse aquele monumento em Gilgal, para que todos aqueles que vissem aquilo lembrassem que o Senhor esteve ali e operou um grande milagre. Que a nossa vida, que o nosso ser possa ser um monumento de que o Senhor operou um grande milagre em nós, de que o Senhor operou uma maravilha na nossa vida, salvando-nos das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Deixe o seu like aí neste vídeo, comente se você quiser. Eu tenho o prazer de responder todos os comentários que os irmãos têm deixado nos vídeos, e tenho a alegria de poder interagir com os irmãos nesta época em que estamos vivendo. Semana que vem, a lição de número 5 vai falar sobre a confirmação do concerto. O concerto que Deus fez com Josué, ele cumpriu. O concerto que Deus fez comigo e com você, também ele irá cumprir. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.